Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos amigos, meus irmãos, filhos da Nova Aliança, todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, gostaria de lembrá-los que é muito importante você se inscrever nos nossos canais do Instagram, do YouTube, do Telegram, do WhatsApp, para receber as nossas postagens, para participar dos nossos momentos oracionais. Mas é muito importante também que você dê o seu gostei. E se você não gostou daquilo que você escuta, daquilo que você assiste, mande para nós a sua sugestão. Nós queremos melhorar, sempre melhorar, para sermos cada vez mais dignos da missão que o Espírito Santo nos chama e nos move a cumprir. Então, nós estamos hoje no vídeo de número 10 e nós vamos falar sobre a ênfase na expressão Pai Nosso. Hoje, a ênfase cai no nosso, o Pai Nosso. Para isso, rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nos consagremos ao Espírito Santo. Espírito Santo, consciente e livremente, como filha de Deus, ao vosso dispor coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai, a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Por vossa inspiração, eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação do seu amor. Dai-me o que não sei nem ouso pedir. Tirai de mim o que não consigo ou não quero vos dar. Com toda a liberdade, fazei de mim uma verdadeira e amorosa escrava do Senhor. Tudo isso vos peço e espero para o bem da Santa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome de Jesus. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer. Preparamos o terreno para escutarmos o que o Senhor vai dizer para nós, o que é que Ele vai nos ensinar através deste vídeo. Hoje é dia 8 de abril de 2022. Para mim, essa data é muito especial.
Peço que vocês me acompanhem na intenção que eu lhes peço desde agora para rezar. Hoje, meu pai faria 104 anos. Minha mãe faria 103. E eles completariam também, nesse dia, 79 anos de casamento, de matrimônio. Então, há muito que se comemorar, né? Na minha família, pelo menos. E como vocês também são minha família, peço uma oração para todos os meus antepassados, meus parentes, né? Que todos estejam na glória de Deus. Os que ainda estão se purificando no purgatório, que o quanto antes Deus os leve para o céu. Então, como eu disse, os 3 últimos vídeos dava ênfase ao Pai, né? Quando dizemos, chamamos a Deus de Pai, porque foi assim que Jesus nos ensinou a nos relacionarmos com Deus. Ele é nosso Pai. O Pai de Jesus é o nosso Pai. Mas ele é o Pai nosso, né? Ele não é o Pai meu, só meu, um Pai para mim, é um Pai nosso. Então, isso quer dizer que a nossa relação com Deus Pai também diz respeito às relações que nós temos que ter com o nosso próximo. A relação que nós temos com o Pai do céu, o Pai de Jesus, o nosso Pai, tem que ser uma relação que transborde para os nossos relacionamentos com as pessoas, as que estão próximas e as que estão distantes. Se bem que hoje, por conta da internet, por conta das redes sociais, pelo menos virtualmente, nós estamos muito próximos das pessoas. Vocês vejam que ontem, terminando vésperas, eu precisava ter uma reuniãozinha com o grupo que estava presente rezando as vésperas em Fortaleza. E foi tão fácil, gente. As demais pessoas que participavam se retiraram, né, do Meet, e nós ficamos lá, nós 4, conversando. Eu pude dar uma pequena formação, pude responder a perguntas, as pessoas puderam se posicionar também, eu pude ouvir, né, as dificuldades das pessoas e as graças também acontecerem nelas. Então, nós estamos considerando aqui quem é o próximo é aquele que eu vejo, é aquele que eu pego, é aquele que está comigo, são meus vizinhos, meus parentes, né? São as pessoas que agora, graças a Deus, estão voltando aos encontros presenciais, são essas mais de 700 pessoas que com muita alegria tenho percebido, estão acompanhando essas formações nossas tão simples, né? Sobre a oração do Pai Nosso, sobre a oração, sobre o orai sem cessar. O nosso selo pastoral deste ano, rezar sem cessar, rezar com o coração. Então, quando realmente nós levamos a sério os nossos relacionamentos sociais, né, fraternos, e esses relacionamentos, muitas vezes, ou algumas vezes, tensos, né, nervosos, briguentos, mas que não deve durar mais do que um minuto. Eu tenho que me procurar me relacionar, nada me afaste de Deus, mas nada me afaste do próximo também, né? Então, eu gostaria que neste vídeo de hoje, nós fôssemos levados a avaliar como estão os nossos relacionamentos. Ninguém pode chamar a Deus de Pai se não levar em conta o próximo como seu irmão, né?
Então, vejam, e Dom Helder Câmara, uma vez, deu uma lição, não vou contar o fato todo, mas vou contar o finalmente. Ele dizia assim, não, aquele miserável lá, ele é meu irmão. E o político dizia, mas aquele miserável que está lá na rua, que o senhor pediu para eu ajudar, o senhor disse que é seu irmão? Como que eu nunca soube disso, que o senhor tinha um irmão naquela miséria toda? Ele, mas é seu irmão mesmo? De sangue? Ele disse, de sangue. E passou um bocado de tempo, o político não se conformava, foi de novo lá e disse, é de sangue, meu filho. Jesus Cristo deu sangue por ele, deu sangue por mim, nós somos irmãos de sangue. Olha que bonito. Nós somos irmãos de sangue. Em Cristo Jesus, o sangue que foi derramado por todos, agora precisa encontrar em mim uma disposição para eu também dar o meu sangue pelo meu próximo. Então, aí isso alegra o coração do Pai que está no céu. Mas vamos a Santo Tomás de Aquino, né, gente? Bom, Santo Tomás de Aquino nos diz que nós temos deveres para com o próximo quando nós chamamos a Deus de Pai Nosso. Santo Tomás destaca 2 deveres primordiais para com o nosso próximo. O primeiro, nós temos deveres de amar, o dever de amar, o dever do amor e o dever do respeito. Então, esses deveres que Santo Tomás diz que nós temos para com o próximo e também para os que estão distantes de nós, como eu disse há pouco, né? Os que estão virtualmente próximos, mas distantes geograficamente, mas são meu próximo também. Por isso, eu não posso me valer da facilidade que os meios de comunicação põem para nós para escandalizar o próximo, para levar o próximo ao pecado, para expor o próximo ao pecado. Então, para nós cristãos, para nós católicos, para nós Nova Aliança, gente, todos esses recursos da tecnologia têm que estar a serviço do bem, da verdade, do amor, da formação, do cumprimento da nossa missão, que é ensinar Jesus Cristo e a Igreja para as pessoas que são tão ignorantes dessas coisas, né? Então, são deveres que exigem de nós o sacrifício, o derramamento de sangue. Por quê? Porque eu tenho que despender um tempo para estar com as pessoas, para me sentar com elas, para ouvi-las, para corrigir talvez alguma coisa que não esteja caminhando de acordo com o plano de Deus. A dificuldade, tem que ouvir a dificuldade que a outra pessoa sente, por exemplo, para rezar. Este é o papel dos pastores da nossa comunidade, né? Não é só ficar lá nos grupos de partilha, escutando o que cada um fala, e alguém colocou uma dificuldade tremenda. Não, você tem que pastorear aquela ovelha que está vivendo um problema. Não no grupo, fora do grupo. Cuidar, uma por uma. Jesus conhece as suas ovelhas pelo nome. Nome pelo qual Jesus conhece as ovelhas não é simplesmente se é a Antônia, o Pedro, o João. Não. Nome significa a pessoa toda. Então, Deus conhece a fundo as pessoas e nós, se não vamos conhecer as pessoas como Jesus conhece, pelo menos dentro do meu limite, dentro da minha condição humilde, pequena, eu dê tudo de mim
para ela, para aqueles que Deus colocou para eu pastorear, né? Esse é o sentido também do selo pastoral. Olha bem a palavra pastoral, cuidar daqueles que Deus nos deu, né? Então, voltando a Santo Tomás, devemos primeiramente o amor, porque são nossos irmãos, porque todos somos filhos de Deus, temos um Pai comum, o Pai de Jesus, e por isso somos todos irmãos. Da mesma forma como um irmão de sangue me mobiliza quando ele precisa de mim, da mesma forma quando eu preciso da ajuda de um irmão, de uma irmã, nós precisamos pensar, de sangue, né? Nós precisamos pensar que a mesma disposição em ajudar ou me deixar ser ajudada, eu tenho que ter para com aqueles que Deus me deu como família, como irmãos na fé, irmãos de sangue de Jesus. Vamos à palavra de Deus, então, que São Tomás usa, né? Primeira palavra, na primeira carta de São João, no capítulo 4, primeira carta de São João, capítulo 4, versículos 20 e 21. O apóstolo e evangelista São João diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Este é o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Notem que o apóstolo, no versículo 21, diz: este é o mandamento que dele recebemos. Não é dois mandamentos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quando São João usa essa expressão, se alguém disser ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Nesse verbo odiar, vamos na linha de Jesus, né? Quem não odeia seu pai e sua mãe, né? Não é digno de mim. Não quer dizer o ódio de raiva, de querer matar, de querer o mal para o outro. Não. É no sentido de amar menos. Entende? Amar menos. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Se alguém disser amo a Deus, mas ama menos o seu irmão, é mentiroso. Quer dizer, o amor a Deus é um amor sem medida, né? Quanto que eu tenho que perdoar? Sem medida, Pedro. Sem medida. Você estabeleceu uma medidinha aí, mais ou menos? Mas não é, não. É sem medida. Quer dizer, nunca estar satisfeito achando que já chegou no máximo do seu amor para com Deus. E a mesma coisa, o que agrada o coração de Deus é usar esta medida. O amor a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre tudo. E ao próximo, como eu me amo, né? Como Jesus amou a cada um de nós e deu a vida por nós, assim vale quando nós rezamos Pai Nosso. Então, esse Pai Nosso, cada Pai Nosso, Senhor, que nós rezarmos daqui para frente, seja também um apelo do nosso coração para que derrameis sobre cada um de nós esse amor incondicional, pronto, perseverante, a vós e aos irmãos.
qualquer que seja esse irmão, que me seja agradável, que me seja desagradável, que me ajude ou que me prejudique, que me ame ou que me odeie. Senhor, que o meu coração esteja sempre pronunciando este nosso, querendo abraçar os próximos e os distantes de nós. Na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículos de 8 a 10, o final da carta aos Romanos é uma maravilha. E é uma palavra muito prática, que nos ajuda nesse relacionamento com os irmãos. Não fiqueis devendo nada a ninguém. Vocês já ouviram essa expressão? Olha, eu não quero dever para ninguém, dever dinheiro, né? Não quero dever para ninguém. Então, paga logo aquela conta, fecha logo aquele negócio. Não, mas aqui é outra coisa. Isso é bom, né? Já. Mas não fiqueis devendo nada a ninguém em termos de amar, em termos de amor. Puxa, eu não atendi como eu deveria aquela pessoa. Eu atropelei um pouco as coisas. Eu me excedi nas palavras. Eu não fui tão acolhedora, né? Eu selecionei, fui muito seletiva, né? Enfim, cada um sabe de si diante do próximo. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor que deveis uns aos outros. Sempre eu tenho essa dívida comigo. Cada um de nós tem essa dívida conosco, consigo. Nunca seremos capazes de dar ao próximo aquilo que a dignidade dele exige. Só Jesus foi capaz disso. E, portanto, quanto mais eu me uno a Jesus na mastigação da sua palavra, né? Quanto mais a palavra dele é alimento para a minha alma, para a minha vida, quanto mais eu me alimento do seu corpo, do seu sangue, da sua divindade, da sua humanidade, gente, mais ele vai me tornando capacitada para o aperfeiçoamento deste amor recíproco, né, que devemos uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. Cumpre plenamente a lei. Estou lendo um livrinho junto com os jovens, A Semente de Mostarda, chama A Virtude da Ordem. E o autor chega lá num certo momento em que ele está ensinando como organizar a vida, como ordenar os valores, né, as opções que nós temos que ter ao longo do dia, como ordenar o nosso dia a dia. Aí ele chega num ponto e diz assim: somente a caridade está acima de toda organização, de todo agendamento. Então, é o próximo que precisa de mim agora. Mas está na hora de eu rezar, mas ele chegou, não vai ter outro tempo, porque se ele tiver, ele pode esperar, né? Ou pode, senta aqui comigo, vai rezando aí, eu vou rezando aqui, aí eu te atendo. Mas se ele não pode, é uma emergência, é uma urgência. Se eu não atender naquela hora, ele vai me escapar. E eu não posso deixar perder nenhum daqueles que Deus me deu. Gente, essa deve ser a nossa angústia verdadeira, né? Que eu não perca nenhum daqueles que Deus me deu. Então, cumpre a lei. Né? Não, de fato, os mandamentos, continua São Paulo, no capítulo 13, 8 a 10. Não, de fato, os mandamentos, não cometerás adultério, não cometerás homicídio, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a lei de ouro, né? O que eu desejo para o outro de bem deve ser aquilo que eu desejo de bem para mim. Então, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Esse é o pensamento católico cristão. As outras religiões dizem: não faça para o próximo o que você não quer que façam para você. Faça para você. Nós não. Faça para o outro. Quer dizer, pratique, viva para o outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. E quando eu faço algum mal, se retrate, tenha humildade, volta atrás, pede perdão. Não tenha vergonha de se humilhar diante do outro. Eu me humilho debaixo da mão de Deus, mas você se humilha diante do próximo. Veja, uma coisa tem relação com a outra. Nossa vida não pode ser uma coisa para Deus e outra coisa para o próximo. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Mas você sabe se humilhar também diante do seu próximo, a quem você ofendeu, né? O amor não faz nenhum mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. E depois, um texto que vocês conhecem muito bem, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7, aquele famoso hino da caridade. O amor é paciente, o amor é benfazejo, o amor não é invejoso, o amor não é presunçoso, não se incha de orgulho, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza. Se encoleriza, logo faz o fogo abaixar, pede perdão. Não leva em conta o mal sofrido. Não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. O amor desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. Até aqui algumas citações, umas de São Tomás de Aquino, outras que me vieram à mente quando eu preparava, né? E vamos então ao segundo dever que nós temos para com o próximo, o dever do respeito aos nossos semelhantes. O que quer dizer essa palavra respeito? Etimologicamente, significa olhar de novo, olhar com atenção mais uma vez. Respeito significa prestar atenção, ter consideração, ter reverência, dar importância. Isso é respeito. Santo Tomás começa citando o profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Algumas perguntas, na verdade, são 3 perguntas. Acaso não temos nós o mesmo Pai? Olha, já lá no Antigo Testamento, claro que não era considerado, Deus considerado como Pai, como quando Jesus veio revelar quem é o Pai. Mas já havia, né? Por causa da nossa origem única, do Deus único, Ele é o nosso Pai, Ele é a nossa origem, né? Então, pergunta o profeta, acaso não temos nós o mesmo Pai? Não temos o mesmo Criador? A humanidade, né? Não foi o mesmo Deus que nos criou? Por que, então, agora vem a consequência, né?
Por que então nos enganamos uns aos outros? Falta de respeito. Dizer a mentira para o outro, enganar o outro. Por que então nos enganamos uns aos outros, maculando assim a aliança de nossos pais? Está me ocorrendo agora uma coisa. Quando é que eu começo a educar as crianças, os filhos, né, os netos, pequenininho, pequenininho, gente, começou a entender as coisas, enganando as crianças. Fala que o papai não está. Ou então a criança viu a cena, escutou a conversa, e quando escuta pai ou mãe, o irmão mais velho, sei lá, contar como que foi, é tudo diferente daquilo que a criança escutou. Olha, o amor pela verdade, a coragem da verdade, ela exige coragem. A verdade hoje, nossa, está sofrendo um ataque tremendo. Para ser verdadeiro, para ser verdadeira, para você defender a verdade tal qual ela é, meu Deus, precisa coragem, porque senão você pode ir até preso. Tá aí. Enganar o próximo é uma falta de respeito tremenda. Uma segunda palavra que o nosso santo Tomás de Aquino cita está na carta aos Romanos, capítulo 12, começando do versículo 10 até o 21. Mas o que nos interessa é o 10 e o 11, mas vale a pena você ir até o fundo. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, com carinho. Ah, mas eu não sinto carinho. Olha, o amor, a afeição, o querer bem é vontade, gente, não é sentimento. Nós não somos animais, nós não somos instintos. Se me agrada, eu vou. Se eu não me agrada, eu me afasto. Não. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, estimando-vos reciprocamente, respeitando-vos reciprocamente. Não sejais lentos na solicitude. É aquilo que eu falei para vocês há poucos minutos atrás, né? Não sejam lentos na prestação de serviço. Não sejam lentos em ajudar aquele que precisa de mim agora. Este é o pobre, é aquele que precisa de mim agora, embora seja um arquimilionário, mas ele está desesperado, ele está precisando de uma palavra, ele está procurando. Veio bater na minha porta, eu não vou